Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem dentre vós não tiver pecado, seja primeiro a atirar-lhe uma pedra. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 5º domingo da Quaresma. E vocês podem observar dentro da igreja que as imagens, elas estão veladas. Não só as imagens, mas também o crucifixo, né? Tanto o crucifixo do retábulo, quanto o crucifixo que está aqui no altar. E por que a igreja vela as imagens, os crucifixos, nesse tempo da Quaresma? Porque nós estamos muito próximos de vivenciarmos aquilo que é o centro da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, sobretudo no Tríduo Pascal, na Semana Santa. E agora a igreja quer que nos ponhamos no centro da nossa fé, ou seja, paixão, morte e ressurreição do Senhor. E o centro da nossa fé se atualiza sempre que celebramos a Santa Missa. A Santa Missa se renova, se atualiza a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso, tudo fica velado, as imagens, os crucifixos, para que nós foquemos no altar, porque no altar se renova então aquilo que é o ápice da nossa fé. E, portanto, se vela as imagens para que o nosso olhar se volte para o altar, se volte para a renovação daquilo que é o centro da nossa fé, e que vamos celebrar de forma plena no Tríduo Pascal, ou seja, na tarde da quinta-feira, sexta e terminando então na noite de sábado até a chegada do domingo. E hoje nós ouvimos na liturgia da palavra mais uma vez o Senhor Jesus que revela a misericórdia do Pai. Na semana passada nós ouvimos a parábola do filho pródigo, esse filho que vai embora, deixa a casa paterna e volta arrependido, e o seu pai o acolhe. Hoje nós vimos o Senhor que está ensinando na sinagoga, e de repente alguns fariseus e mestres da lei levam uma mulher até Jesus. E esta mulher havia sido pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés dizia que aquele que fosse pego em adultério, seja homem ou mulher, deveria ser punido com apedrejamento. E então colocam Jesus nessa situação. Ou seja, dizem: Jesus, aqui está essa mulher, foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que tais pessoas devem ser punidas com apedrejamento. O que me dizes? Veja, colocam Jesus numa situação de prova. Porque se Jesus dissesse: olha, vamos cumprir a lei de Moisés, então Jesus estava concordando com a morte dessa mulher. Mas se Jesus dissesse: não podemos cumprir a lei, então Jesus estaria negando então aquilo que foi posto por Moisés. Colocam Jesus numa situação difícil. E diante disso, Jesus então começa a escrever no chão. A palavra diz que ele então se abaixa e começa a escrever. E não sabemos o que Jesus escreve, porque a palavra de Deus não diz o que Jesus estava escrevendo. Mas alguns autores espirituais
tem algumas suposições. E um deles, chamado São Jerônimo, ele dizia que naquele momento Jesus estaria escrevendo no chão os pecados daqueles homens que estavam ali. E ao se abaixar e escrever, aqueles homens insistiam que Jesus dissesse algo. Então Jesus se levanta e diz para eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. Então, a começar pelos mais velhos, eles foram largando as pedras que haviam em suas mãos e foram embora. Jesus então fica a sós com aquela mulher e diz para ela: mulher, ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. E Jesus completa: nem eu te condeno, podes ir e não voltes a pecar. Não voltes a pecar. Veja, meus irmãos, Jesus, ele dá uma lição àqueles homens, fazendo com que eles olhassem para dentro de suas consciências, olhassem para dentro de suas almas e percebessem que eles eram pecadores, que também tinham pecados, e por isso não tinham o direito de condenar aquela mulher, não tinham o direito de apedrejar aquela mulher. E Jesus também não a condenou, porque aquela mulher havia passado por toda aquela humilhação e porque Jesus sabia muito bem que ela estava arrependida do seu pecado. Jesus não condena a mulher, mas condena o pecado da mulher. Por isso ele diz: não voltes a pecar. Vai e não voltes a pecar. Meus irmãos, nós também somos chamados a agir assim. Nós não podemos condenar o nosso irmão, porque não somos deuses. Mas nós devemos sim condenar o pecado, devemos sim apontar o pecado e devemos sim aconselhar e exortar o nosso irmão para sair do pecado. Isso nós devemos fazer. É necessário saber separar o pecador do pecado, condenar o pecado e não o pecador. E é exatamente isso que nosso Senhor nos ensina no Santo Evangelho. E veja, a melhor forma de experimentarmos a misericórdia de Deus é através do sacramento da confissão, do sacramento da reconciliação. Nesse sacramento, nós experimentamos através das palavras do sacerdote, que faz as vezes de Jesus Cristo nesse momento: vai e não voltes a pecar. Os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. E saímos dali com a nossa alma lavada, como saiu a alma desta mulher depois de se encontrar com o Senhor Jesus. E por isso eu gostaria de tratar aqui um pouco sobre este sacramento, sobre o sacramento da reconciliação, da confissão, porque nós estamos no tempo da Quaresma e é um tempo muito propício para fazermos uma boa confissão, para que assim possamos viver bem a Semana Santa, o Tríduo Pascal e a alegria da Páscoa do Senhor. O que nós devemos fazer em primeiro lugar para fazermos uma boa confissão? Em primeiro lugar, nós devemos nos colocar a sós diante de Deus, através da oração. E diante de Deus, invocar o Espírito Santo, pedindo que Ele nos faça ver os nossos pecados. Senhor, que eu veja, Domine ut vidia, que eu veja os meus pecados. E pedindo ao Senhor que retire as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver. E por isso,
O primeiro passo para fazermos uma confissão é fazer um exame da nossa consciência. Examinar a nossa consciência, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas omissões. E devemos fazer esse exame de consciência, ou seja, comparando a nossa vida aos 10 mandamentos da lei de Deus, aos 5 mandamentos da igreja, aos pecados capitais e à palavra de Deus, que nos exorta sempre a fazer a vontade de Deus. O nosso exame de consciência é uma comparação com a vontade de Deus. E veja, nos ajuda muito, e nós temos com muita facilidade exames de consciência dirigidos, que nós podemos então visualizar para nos ajudar a lembrarmos dos nossos pecados. Uma vez que fazemos o nosso exame de consciência, e veja só, se eu estiver há 10 anos sem me confessar, o meu exame de consciência será desde a minha última confissão, 10 anos atrás, até os dias de hoje. Se eu tenho 1 ano que eu não me confesso, então o meu exame será desde a minha última confissão, há 1 ano atrás, até o dia de hoje. Se eu tenho 15 dias que eu não me confesso, então o meu exame de consciência será de 15 dias atrás até o dia de hoje. Assim devemos fazer o exame de consciência. Depois de fazer o exame de consciência, de me recordar de ver os meus pecados, eu preciso pedir a Deus a graça do arrependimento. Arrepender-me dos meus pecados. E arrepender também significa ter um propósito firme de emenda. Ou seja, eu me arrependo, Senhor, e não quero mais pecar. Eu me arrependo e vou colocar todos os meios que tenho em minhas mãos para não voltar a pecar. E feito isso, ou seja, o exame de consciência, vendo os meus pecados, me arrependendo, fazendo um propósito de emenda, aí sim eu procuro o sacerdote para me confessar. E quando chego diante do sacerdote, como que se inicia a confissão? O padre diz, como qualquer outro sacramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o padre começa dizendo, que Deus esteja no teu coração, para que arrependido, para que arrependida, confesse os teus pecados. E o penitente então dirá, Padre, perdoa-me porque pequei. E depois ele deve dizer qual foi a última vez que ele se confessou. Padre, eu me confessei há 2 anos atrás. Eu me confessei pela última vez há 3 meses, há 6 meses, há 10 anos, há 30 anos atrás. Eu devo sempre dizer ao Padre quando foi a última vez que eu me confessei. Tendo dito isso, então o Padre dirá, quais são os teus pecados? E veja, meus irmãos, 4 pontos para sabermos como dizer os nossos pecados. Existem os 4 Cs da confissão. A confissão, ela precisa ser clara, concreta, concisa e completa. Repetindo, clara, concreta, concisa e completa. Ela precisa ser clara, por quê? Porque o padre precisa entender claramente qual é o seu pecado. Por exemplo, a pessoa então chega diante do padre e diz, Padre, pequei contra o primeiro mandamento. Não está sendo claro. Por quê? Porque existem várias possibilidades de pecar contra o primeiro mandamento. Então, se a pessoa diz, Padre, eu pequei contra o primeiro mandamento frequentando outras religiões. Agora sim, está sendo mais claro, né? Qual religião? Tal religião. E quantas vezes você frequentou essa tal religião? Ou por quanto tempo? Tantas vezes, ou por tantos anos. Ou seja, foi claro
e também foi concreto, né? Disse exatamente o que é, né? Padre, pequei contra o 8º mandamento. Então está sendo claro, porque há uma possibilidade de pecados. Ah, padre, pequei contra o 8º mandamento com fofocas. Agora entendi, né? Ou pequei contra o 8º mandamento com mentiras. Pequei contra o 8º mandamento dizendo falso testemunho contra o meu irmão. Ou seja, há várias possibilidades, né? Então é necessário ser claro e ser concreto, né? E depois é preciso ser conciso. A confissão ela tem de ser breve. Não é necessário contar histórias para contar o seu pecado, como por exemplo, padre, certa vez, há 5, 10 anos atrás, eu fui viajar nas minhas férias. E aí, quando eu cheguei lá, no lugar onde eu havia viajado, eu só tenho que conhecer, padre, porque lá tem isso, tem aquilo outro, tem aquela coisa outra. Você já foi lá e não sei o quê? Ah, mas voltando então, padre, aí eu cheguei lá de repente e já no terminal tinha uma casca de banana no chão, eu escorreguei e disse um palavrão. Esse é o meu pecado, padre. Ou seja, não é necessário contar histórias, basta dizer, eu disse palavrões, eu pequei dizendo palavrões, né? Ou então, eu fui rude com alguém. Às vezes também na confissão, antes de nós dizermos os nossos pecados, nós vamos dizer o pecado do outro, né? Padre, você já sabe, né, como é que é o meu filho, né? Que meu filho fez isso, fez aquilo outro, aí me irritei com ele. Ou seja, não precisa dizer o que o seu filho fez, basta dizer que você se irritou. Padre, me irritei com meu filho. Pronto. Não é para dizer o pecado do outro, diz o seu pecado, somente o seu pecado. A confissão ela precisa ser concisa, breve. Eu me acuso dos meus pecados. Eu só tenho que dizer, padre, fiz isso. As crianças sabem muito bem se confessar, porque elas se confessam exatamente assim. Nós adultos, que somos muito vaidosos e muito orgulhosos, temos a tendência de justificar os nossos pecados, né, de enrolar e tal, né? Porque a gente quer parecer santo diante do Padre, mas não precisa, porque o Padre está cansado de saber que todo mundo é pecador, inclusive ele, né? Tá certo? Então a confissão, ela precisa ser concisa e, por último, a confissão tem que ser completa, né? Completa. Isso significa que não se pode esconder nenhum pecado na confissão. Eu tenho que confessar todos os pecados mortais. É claro que os pecados veniais, os pecados leves, não é necessário contar todos, porque é difícil lembrar. Mas todos os pecados mortais precisam ser ditos na confissão. De tal forma que se a gente omite algum pecado, se a gente esconde algum pecado na confissão, toda a confissão é inválida. Toda a confissão não vale, né? Ou seja, se por acaso eu escondo algum pecado por vergonha, o padre não pode saber disso que eu fiz, né? Como é que vai ser? Não vou dizer não, né? Ou seja, o pecado que você não confessou não vai ser perdoado, e todos os outros que você confessou também não vai ser. Porque o padre pode não saber que você está escondendo, mas Deus sabe. E quem dá o perdão é Deus, por meio do padre. Então o padre pode dar até absolvição, mas ela não vai perdoar o pecado se nós escondemos um pecado na confissão. E se porventura isso aconteceu, né, vamos supor, há 10 anos atrás eu me confessei e escondi um pecado grave e até então nunca disse esse pecado. Isso significa que desde 10 anos atrás até agora você está fora da comunhão com Deus.
Todas as confissões que você fez depois não valeram, foram inválidas, né? E se você estiver comungando, está comungando em pecado. Ou seja, faz-se necessário então fazer um exame desses 10 anos, se pôr em confissão, para então voltar à comunhão com Deus. A confissão precisa ser clara, concreta, concisa e completa. E depois que nós dizemos os pecados para o Padre nos dá um aconselhamento breve e nos pede para que façamos uma penitência. Essa penitência é geralmente algumas orações, alguma prática de caridade, e depois o Padre diz: agora diga o ato de contrição, né? Que é uma oração muito breve, que todos nós devemos ter gravada pelo menos, né? Um ato de contrição, para que assim, terminando a confissão, o Padre nos dê absolvição e possamos então escutar: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai em paz e não voltes a pecar. Meus irmãos, esse é o sacramento da alegria, porque quando nós vamos ao sacramento da confissão, com os nossos ombros pesados por causa dos nossos pecados, saímos dali cheios de alegria, porque deixamos os pecados diante de Deus, que apaga os nossos pecados, que de fato tira os nossos pecados. Aproveitemos essa quaresma. Aproveitemos também que teremos um mutirão de confissões ainda essa semana, para que nos aproximemos desse sacramento da alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.